Tá gravando. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Construção na Obra. Aqui nós vamos discutir as estratégias na sua jornada rumo a se tornar um administrador de obras e faturar 30 mil em uma única obra. Eu sou a Isadora. Eu sou o Arnaldo Júnior. E hoje a gente vai descobrir o que é administração de obras. Então vamos lá, Arnaldo, o que você me conta? O que é administração de obras? Então vamos, o que é esse negócio de administração de obras que eu tanto falo? Então vamos lá, administração de obras, ela é uma ferramenta que proporciona a você, profissional, a ganhar, a faturar, conseguir faturar mais, dando uma qualidade maior, economia de material, uma qualidade, deixando uma obra sem dores de cabeça para o cliente. Porque hoje, quando o cliente fala assim, vou construir por conta, todo mundo fala que é uma dor de cabeça. Ninguém gosta de falar, nossa, porque meu tio, porque meu pai, porque minha mãe foi construir, nossa, eu não quero mexer com obra nunca mais. Então, administrar a obra, esse método, essa ferramenta, ela te proporciona garantir uma obra de qualidade, com economia, um faturamento melhor para você como profissional e sem dor de cabeça nenhuma para o cliente. Certo, e as pessoas elas confundem, né, essa questão de administrar a obra com o que o pedreiro faz. Como que é essa questão? O pessoal, como eu moro em cidade pequena, o pessoal aqui confunde muito, que tinha alguns outros profissionais aqui que faziam e alguns ainda fazem esse tipo de serviço, prestam esse tipo de serviço, só que com um nome diferente e de um jeito bem diferente. Então eles fazem acompanhamento de obra. E quando eu trouxe esse jeito novo de trabalhar aqui, que eu comecei a falar em administração de obra, o que eles confundiam muito? Quando os antigos chegavam e ofereciam o gerenciamento, não, fugiu o nome agora. O acompanhamento. Quando os antigos chegavam e ofereciam o acompanhamento, o cara, o que o cara fazia? O cara chegava, olhava, ele cobrava um salário mínimo para apenas chegar na sua obra. Então ele muitas vezes fazia o projeto para o cliente. Então ele chegava na obra, olhava, via como que estava o serviço, se estava saindo do gosto, se não estava. Muitas das vezes, porque eu também eu acompanhei alguns casos desse tipo, porque eu ia para as obras antes de formar por conta, então ficava muito em obra tirando foto ou conversando com o pessoal para conhecer, né? Então muitas vezes chegava esse profissional na obra, olhava, a bancada que estava aqui no projeto não gostei, onde você mudou. Então não tinha um acordo assim, não tinha um negócio para você trabalhar com o pedreiro. Eu via isso, essa dificuldade que tinha. Então não tinha esse negócio. Então o cara muitas vezes cobrava um salário mínimo para só ir olhar e ainda não resolver o problema em si, deixava na mão do pedreiro. Olha, você não fez como está no projeto, agora você desmancha e faz de novo. Não tem aquele negócio, não, peraí, você não fez assim, vamos ver o que dá para fazer de diferente, vamos ver como que dá pra gente mudar isso daqui, para ver se a gente consegue economizar alguma coisa lá na frente. Então não tinha isso. Então o pessoal daqui, quando eu cheguei com esse serviço, eles falaram, peraí, não, então você só vai me cobrar para vir olhar? Não, diferente. O serviço é diferente. Peraí, eu vou terminar. O serviço é diferente. Olhar, acompanhar é uma coisa, administrar é outra. Acompanhar é só olhar, administrar é pegar o quê? É fazer um projeto bem feito, primeiro, porque a administração de obras, ela consegue um planejamento. Então aqui no escritório, quando a gente vai fazer um projeto, quando o cliente chega com um sonho da casa, porque é o sonho da casa do cliente, né? Quando ele chega para mim e fala assim, Arnaldo, eu quero fazer uma casa
X, quero fazer isso aqui é meu sonho. Então, quando ele chega para mim e fala isso, o que eu ofereço é um planejamento. E a administração de obras é um final. É o final que vai proporcionar esse sonho se erguer. Então, a gente faz o projeto do cliente de acordo com o que ele tem para poder fazer. Porque aí eu consigo fazer um projeto de acordo com o que o cara tem condição de realizar. E aí a gente faz o projeto e faz o orçamento. Como eu já fiz o projeto enquadrando no valor que ele tem para poder fazer, a gente faz um orçamento e não precisa desprender tanto tempo no orçamento, né? Porque a gente já fez metade do caminho quando foi fazer o projeto de arquitetura. Então a gente faz o orçamento. Isso, ainda assim, se no orçamento passar do valor que o cliente tem ou disponibiliza, a gente faz um ajuste. Chega, ó, fulano, esse item aqui que a gente estava cotado a fazer X, a gente pode fazer diferente. Por exemplo, a gente é visto de fazer pedra em toda a cozinha, área de churrasco, banheiro. Ó, a gente vai fazer só a cozinha, por exemplo. A cozinha e os banheiros. Por exemplo, tem um outro material legal que vai te dar... Aqui a gente estava vendo em granito. Granito preto São Gabriel. Que é um preto que é bonito e ainda já está mais em conta. A gente pode ver de fazer outro tipo de material. Então a gente ajusta todo o orçamento até o cliente falar assim, não, estou confortável, o valor que eu tenho é esse, beleza. Aí a gente administra a obra. O que é isso? A gente já no orçamento estipula tudo, mão de obra, tanto de pedreiro, quanto de carpinteiro, pintor, eletricista, vão estar descritos todos lá. Aí, para fazer administração de obras, eu faço diário de obra, por exemplo, eu começo lá, dia 1, segunda-feira, data tal, valor, se a mão de obra for contratada por diária, então o valor da mão de obra diário, valor diário, o valor do serviço, que, por exemplo, pedimos 50 sacos de cimento, um exemplo. Você tem tudo Pediu, faz o diário de obra, então tem lá, todo dia tem lá o que foi escrito, o valor. Por exemplo, no orçamento estava estipulado lá cobrar, que a gente ia comprar saco de cimento a 35. Na compra, por ser à vista, a gente estava conseguindo comprar, por exemplo, por 27 ou 28. Então eu já dou o desconto real ali na hora, no dia, para o cliente saber, bom, aqui a gente conseguiu ganhar já um dinheirinho aqui. Então já está lá o valor, o que economizou no dia. Então o cara já fica sabendo nos centavos quanto que já está economizando. A gente faz isso todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí a gente faz o fechamento na semana. Então o diário de obra chega no final da semana e essa administração toda, esse trabalho todo, porque eu tenho que ir na obra todo dia, porque eu tenho que estar em contato com a minha mão de obra o tempo inteiro para saber o que está sendo feito. Se está sendo feito certinho, se está correndo tudo bem, se tem alguma coisa que estava para executar e na hora de executar tá tendo que ser de forma diferente, a gente já ajusta na obra. Muitas vezes eu nem deixo o cliente com essa dor de cabeça de ficar vendo o problema de obra, então nem passa, muitas vezes nem passa, a gente já resolve ali. Os prestadores de serviço da obra, eles já ligam direto para você? Já ligam direto para mim, então não tem esse negócio do cliente estar no serviço. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um pessoal que trabalha o dia todo na usina de cana-de-açúcar. E aí o pessoal trabalhando o dia inteiro e deixa o pedreiro construindo, muitas vezes, se tá o filho mais novo ou a esposa em casa, eles nem sabem fazer, eles nem sabem, vou ligar lá na loja de material e vou pedir 2 metros de areia, entendeu? Eles não sabem fazer. Então acaba o pedreiro indo. Aí o pedreiro que está contratado por dia sai da obra para poder buscar qualquer tipo de material. Não vai buscar um material mais grosseiro como areia e pedra, mas vai buscar uma curva, uma barra de tubulação, entendeu? Vai buscar, sai da obra para ir buscar. Então ele perde um tempo para ir na loja comprar e voltar.
E aí não com essa ferramenta, com essa administração, não acontece isso. Então mesmo que você contrate o cara por dia, ele vai estar lá o tempo inteiro construindo. E aí entendeu? O cliente acaba ganhando tempo E aí, também. então quando eu cheguei com esses dois falando assim, ó, não é o que vocês estão acostumados. É um serviço completamente diferente, estruturado. Você vai ficar sabendo centavo por centavo. Se acontecer qualquer problema na obra, que fala assim, ó, infelizmente os preços estão subindo, não tem como a gente fechar, a obra vai acabar passando. Então a gente já vai ajustando e tentando cortar ali na hora mesmo, porque isso é comum acontecer, para poder, ainda assim, a casa ficar habitável para o cliente. Para ele não ter aquela paralisia que muitas vezes eu já vi acontecer, do cara começar a obra, pagar um absurdo para arquiteto ou para outros engenheiros, pagar um absurdo para os caras, e aí ele começa a obra, no meio da obra, ó, não vai ter como acabar. E aí o cara tá tentando sair do aluguel, tá com uma obra inacabada, já gastou uma fortuna, aí tá pagando aluguel, muitas vezes o financiamento e não tem a casa. E aí? E aí, o que faz? Então, quando eu cheguei com esse serviço, que eu falei assim, não, é isso aqui que eu tô te oferecendo, é isso aqui que a gente vai fazer. O pessoal custou ainda acreditar, porque a gente mexer com dinheiro do proprietário é muito complicado, mas quando eu falei assim, não, isso daí, essa objeção sua já não tem mais, porque aqui vão estar as notas diárias, grampeadas, como a gente já estipulou no orçamento, o lugar que ia comprar, tudo que ia fazer. Se o cara falar assim, ó, eu tô desconfiando do Arnaldo, o Arnaldo tá fazendo alguma coisa de errado, tá pegando um preço, sei lá, tá comprando a mais, falando que tá subindo o preço. Ele liga na loja, porque cada semana a gente senta com o cliente e explica para ele, ó, gera uma planilha de diário de obra da semana pro cliente e para mim. E aí a gente explica certinho, ó, tá aqui, a pessoa tá aqui, o lugar que a gente pegou foi isso, o material que a gente pegou foi esse, no lugar que a gente tinha combinado já. Se o cara falar assim, não, tá acontecendo alguma coisa, ele liga na loja lá, a hora que ele tiver um tempo, e pergunta, quanto tá o saco de areia, o saco de cimento, o metro de areia. Então não tem erro, não tem como falar assim, tá acontecendo alguma coisa, então não tem. Já tem as notas lá e tudo lá. Então assim, é um serviço completamente novo, dá muito trabalho, só que dá muito retorno. Tanto para você quanto para o cliente. Muito, demais. E como foi que você descobriu isso? Então, como eu cheguei nesse tipo de serviço, foi um pouco conturbado. Eu formei em 2016. Em 2016, eu era uma pessoa que era muito fechada. Ainda sou um pouco, mas sou mais natural hoje. Lá atrás, eu achava que eu ia realmente fazer tudo sozinho. Então, eu não fui atrás de uma empresa. Eu tive a possibilidade de fazer minha faculdade sem precisar trabalhar, porque meu pai me proporcionou isso. Então, eu ia para a faculdade e voltava no mesmo dia. Eu não tinha nem que morar na cidade que eu ia estudar, então eu morava e voltava todo dia de ônibus, que também era de graça. Então eu tinha esse conforto. Quando eu fui realmente atrás de um serviço, já era final da faculdade, atrás de um estágio, né? Que aí é o estágio obrigatório. Nesse estágio, o único lugar que eu consegui arrumar foi na prefeitura da cidade. Lá eu aprendi muita coisa. Lá eu aprendi documentação que precisa para aprovar um projeto. Lá eu aprendi como fazer planilha. Aprendi muita coisa com eles. Só que não é nenhuma vivência de uma empresa, de uma coisa, uma empresa privada. São coisas diferentes. E quando eu caí aqui fora, formado, porque aí acabou o estágio, acabou. Então quando eu cheguei, Arnaldo, formado, engenheiro, 22 anos, mesmo que na época eu tenha se destacado como o melhor aluno da minha sala, dos 38 que entrou, só 3 formou, eu e mais 2,
e mais um outro amigo meu, que aí eu vou chegar no ponto que esse daí foi a chave, a virada de chave para mim. Quando eu cheguei aqui fora com tudo isso, com esse prêmio que a gente foi lá, a gente foi até para São Paulo, lá no Mackenzie para receber uma placa e tudo, né? Quando eu cheguei aqui fora, eu achava que não, porque eu ia mandar o currículo para uma empresa, qualquer empresa ia me pegar. Que aí engenheiro formou, engenheiro anda de Hilux. Porque não, nossa, tô estourado, tô lindo, né? E não foi bem aí não. Foram um ano mais ou menos que eu fiquei, foi um ano que eu fiquei mandando currículo e nenhuma empresa, nenhuma, na região inteira aqui, nenhuma, nem para uma entrevista me chamou. Aí aconteceu algumas coisas que a gente foi para o Paraná, a gente passou um mês no Paraná e lá eu consegui fazer um mês mandando currículo e lá eu consegui fazer uma entrevista. E naquela entrevista, as pessoas perguntam é da tal da experiência, né? Conversa, bate um papo com você. E aí pergunta, mas e a experiência? Você tem? Como? Aí eu respondi pro rapaz na hora da entrevista, como eu estou formado há um ano, porque ia fazer um ano mais ou menos, a experiência que eu tenho é do estágio que eu fiz e das obras que eu já fiz o projeto. Então eu não fazia administração na época de obra. Até porque eu achava que isso... Eu não entendia como funcionava. Então eu fiquei ali na cara dele falando assim, ó, eu não tenho experiência, bem dizer. Foi o que eu disse, né? Entre linhas foi o que eu disse. Ele me agradeceu e mandou eu embora. Falou assim, ó, te agradeço por ter vindo, a gente vai entrar em contato. E aí eu voltei. Nem pra falar pra mim, olha, Arnaldo, ó, a gente gostou bastante de você, mas infelizmente a gente não vai ficar com você. Muito obrigado por ter vindo, tudo. Mas nem isso não foi. Bom, isso era 2017. E aí passou-se mais 2 anos e eu atrás de projeto aqui na cidade e enfrentando dificuldade com concorrência, enfrentando dificuldade com pegar projetinho, que o pessoal me ligava falando assim, ó, Arnaldo, quero fazer uma obra aqui, você faz o desenho, eu já tenho o desenho pronto, você só assina. Quanto você cobra? Muitas vezes eu acabei fazendo um projeto por R$250, né? Então foi um período muito complicado, porque eu me vi formado com uma mega de uma formatura, porque na época ser engenheiro era o melhor que você podia fazer, né? Que em 2016 ali, saiu 2016, o Brasil já estava quebrado, mas era a melhor faculdade que você podia ter feito na vida, né? Eu entrei em 2011, foi o ano que deu mais do que medicina de aluno por vaga, então era a melhor formação. Então, tá. Foram 3 anos dando murro em ponto de faca, e aí eu cheguei para minha esposa, que até ela que está aqui atrás agora, cheguei para ela e falei assim, olha, Isa, eu vou mandar um currículo para a usina, eu vou fazer serviço geral, porque a gente vai ficar nisso até que dia? Não tem condição. Aí... Na hora eu falei, não, você não ganhou esse prêmio de melhor aluno e se dedicou 5 anos da sua faculdade para isso. Aí a gente conversou nessa semana, e aí eu lembro um quarto amigo que formou junto comigo na faculdade, ele foi uma chave de virada demais para mim, me ajudou demais. Ele até mora em Ribeirão. Aí eu teve um dia da semana que eu fui para Ribeirão, e aí eu acabei ligando para ele, falei, ô Carlos, eu tô aqui em Ribeirão, rapaz, tava com uma saudade de você, vamos bater um papo? Aí nós fomos pra lá, fui pra casa dele,
Aí eu cheguei lá e a gente começou a conversar bastante e tal. Aí ele perguntei como que tava lá a parte de engenharia em Ribeirão Preto e tudo. Ele falou assim, ó, pra mim tá até que tá bem e tal. Ele já é bem mais velho que eu também, já tem muita experiência, já era engenheiro químico antes, então aquele assim, ó, o jeito profissional dele já estava bem formado. Então ele falou assim, olha, não precisa você desistir dessa profissão. Você, né, passou tudo que você passou até agora, não vai desistir agora. Faz o seguinte, ó, vem aqui no meu escritório, vamos subir lá em cima, vamos subir lá, que eu vou te explicar o jeito que eu faço aqui, e aí você tenta fazer em Pitangueiras também. Aí ele me explicou certinho. Só que ele fazia de um jeito que pra mim eu achava que não era viável. Então ele pegava o valor total do cliente, ele também fazia o projeto, né, de arquitetura, só que o cliente depositava o valor cheio na conta dele, ou em parcelas, mas um valor muito bruto na conta dele. E aí ele ia prestando conta conforme ia passando os meses. E fazia por mês. Eu achei muito bom, porque ele cobrava do cliente uma porcentagem para poder fazer esse serviço. Ele já tinha a mão de obra dele fechada, né? Ele tinha a equipe dele, tudo. E ele fazia isso. E aí eu fiz uma conta bem rápida. Eu falei, peraí, se eu tô cobrando hoje, no máximo, de um projeto, R$400, eu vou sair de R$400 para ganhar 10% do valor da obra. Pô, se a obra for 300 mil, 30 mil, velho. Já é o que a gente tá falando que é possível, né, amor? Então, olha isso. O faturamento astronômico. Pra quem não tava ganhando nada, astronômico. Só que na época eu tava já fazendo alguns projetos já aqui em Pitangueiras, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Só que não tava ainda colocando em prática essa ferramenta de administrar a obra. E tava em negociação, que aí a gente vai chegar na primeira obra, né? E já tava em negociação. Aí agradeci ele, despedi dele e tudo, e voltei pra cá, né? E aí a gente... eu peguei... que vai chegar agora a próxima pergunta, né? Isso. E aí a gente quer saber, né, como que foi essa primeira obra, né? Qual foi a primeira obra que você administrou? Como que foi pra você aqui? Aí, eu sabendo do jeito dele, do jeito que ele trabalha, eu trouxe para Pitangueiras e modifiquei um pouco. Então eu coloquei aí o diário de obra, eu coloquei o orçamento mais detalhado, né? Eu modifiquei bem. Então fazia as reuniões por semana e o cliente que só fazia os pagamentos semanal, né? Bom, já na primeira semana que eu voltei para cá, eu já estava em negociação com um projeto de uma reforma de uma residência, até era de um amigo meu que estudou a vida inteira comigo na parte da escola do fundamental, ensino médio, e eu estava em negociação. E aí eu falei assim, não, peraí, então já vamos colocar isso em prática já. Mas foi na mesma semana. Sentei com ela, falei, olha, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer o projeto, fazer o orçamento, e aí eu vou administrar a obra para você. Pela situação que ela se encontrava naquele momento, mulher, tendo que lidar com um peão de obra, seria um pouco difícil. Ela tinha os filhos, mas os filhos todos trabalhavam. E na época, por ser a primeira obra, né, que eu ia realmente pegar ali, ó, seria minha criança, meu filho, né? Eu acabei ofertando para ela 5% do valor da obra, que aí deu por volta de R$1.500 por mês, que aí a gente dividiu pelo período de obra mesmo. E aí eu tava com a seguinte situação na mão. Eu tava com uma casa de 35 anos, casa popular, tá? Para vocês terem a noção.
Depois a gente pode até num outro podcast mais pra frente, em algum outro episódio mais pra frente, eu posso até mostrar algumas fotos dela, né? A gente tenta anexar aqui na postagem. Pode ser. Então eu tava com uma casa de 35 anos na mão, com um sonho de uma cliente minha, que era a primeira vez que ela ia fazer uma casa que ela tanto sonhava na vida, era a primeira vez. Eu estava ali muito nervoso, porque era, além de tudo isso que estava acontecendo, da situação que eu me encontrava na época, era ainda assim, eu considerava eles quase que da minha família, era mais, né, porque como eu estudei com o filho dela a vida toda, era quase irmão, né, então assim, eu tava muito nervoso, mas muito entusiasmado, porque eu queria realmente colocar aquilo em prática. Filha única, né? Primeira filha. Primeiro filho. Então foi muito. E começamos. E ela aceitou. Então foi na primeira semana, eu saí dali de ganhar R$400 por projeto, para já de cara ganhar R$1.500 por mês. Então peraí. Arnaldo, você está me falando que você ia ganhar. Na verdade, o projeto não ficou em R$400, ficou um pouquinho mais, né? Mas você saiu ali de ganhar R$800 que seja, para ganhar não só uma vez de 800, mas várias prestações, várias parcelas de 1.500. Alguma coisa, a chave ali virou. Alguma coisa aconteceu na minha cabeça ali. Só que tinha todo o trabalho de fazer. Então a gente foi ao longo da obra, Quanto tempo foi mais ou menos o tempo dessa primeira obra? Então, a obra, por ser uma reforma, era grande, mas era uma casa pequena, né? No final de obra deu por volta de 150 metros a casa total. Com piscina, tinha piscina, área de churrasco, lavanderia, tinha um banheiro pro lado de fora, que é um lavabo, com a pia externa. Ficou legal demais, a casa ficou muito bonita. Tinha garagem para 2 carros, que ela originalmente nem tinha garagem, era um cobertinho só. A gente modificou todo o interior da casa, né? Que o banheiro antigamente era no meio da casa, a gente modificou ela, colocou um corredor, separou. E todo esse serviço a gente tinha baseado mais ou menos de 8 a 9 meses. Porque se tratava de uma reforma, então toda a fiação, a parte elétrica tinha que fazer de novo. E aí a gente fez um projeto elétrico para poder atender as necessidades dela. Porque também, né, é aquela questão de estar usando o secador, ou liga o chuveiro junto, desarma o disjuntor, né? Então a gente fez um projeto elétrico, dimensionou tudo certinho, posicionou o maior número de tomada, interruptor, iluminação, fizemos muita coisa. Então por isso que ficou aí por volta de 8 a 9 meses. E acabou fechando, acho que em 9 meses, se eu não me engano. Sim, o que foi mais importante para você? Então, o que foi mais importante nessa virada de chave, o que eu considero mais importante em se tratando de administração de obra, é poder proporcionar no final da obra, mesmo que você cobre para isso, e nada de errado com isso, mas é proporcionar para o cliente uma obra de qualidade. Por quê? Porque muitas vezes eu fazia os projetos e os projetos até ficavam legais, só que quando ia para execução eu não tinha controle nenhum, eu não apitava nada na obra, porque era só o projeto, o cara não tinha fechado mais nada. Então muitas vezes era o cliente que fazia o acordo com o pedreiro e os dois faziam ali do jeito deles. E também tá tudo bem. Né? Não tinha nada, era realmente só o projeto que eu vendia. Mas o que é mais gostoso para trabalhar com isso é ver a satisfação do cliente, olhar no olho dele e ver que aquilo ali, que aquele desenho que estava ali no papel, aquele desenho realmente saiu e se tornou a casa dele que ele tanto sonha. É essa que foi, né? É isso que foi
foi o que realmente não foi só ganhar dinheiro, mas para mim isso que foi assim, a cerejinha do bolo, para mim foi isso. Entendi. Tudo que é planejado, né, a gente escuta muito e vendo isso acontecer, mostra que o planejado é... Não, demais. Tanto para o profissional quanto para o cliente, né? Demais, total. E se profissional, por exemplo, o engenheiro vai olhar isso, não, eu não vou fazer, o que você fala para ele? Se você não fizer, o que acontece? Você fala do cliente? Se o cliente fala assim, Arnaldo, eu não quero. Tanto do cliente quanto o profissional também. Não só o cliente, por exemplo. Vamos lá, 2 perguntas. Primeira, se você chega e oferece para o teu cliente essa administração, e aí teu cliente fala, não, eu tenho tem um pedreiro aqui que ele já tem a experiência dele e só faz o projeto. O que eu perco com isso, Arnaldo, sem administração? Na verdade ele não vai perguntar sim, mas ele vai. Mas assim, ele vai querer falar assim, não, eu tenho pedreiro, às vezes ele fala, já aconteceu do cliente falar pra mim, não, eu tenho pedreiro, ele já construiu a casa da minha mãe, a casa do meu tio. E mesmo que só fez burrice, só fez cagada, mesmo que o cara só fez, ainda assim é o pedreiro da família. Tá, beleza. Só que aí eu uso argumentos, que aí eu uso uma oferta de uma forma que tento convencer o cliente. Porque é o seguinte, hoje você pode até pesquisar o índice de perca de construção civil. Por exemplo, hoje o índice de perca está por volta de 8%. 8%, mas 8% de uma obra, até que não é muito. Onde que está esses 8%? Está no desperdício de material? Não são só 8%. Tem alguns estudos que mostram que obras sem nenhum tipo de administração ou gestão, nenhum tipo de controle de material, nada, chega na faixa dos 30% de perca. Porque não é só... Olha... Esse barulhinho forte, que vocês estão ouvindo é o ronco do nosso cachorro. Tá forte. No caso da mais velha. Né? Eu tô aqui assim, achando que já era minha respiração. Não, é a da cachorra dormindo. Mas vamos lá. E aí, não são só 8% de perca. Tem estudos que mostram que é mais que isso, são por volta de 30%. Porque num projeto que ele tem que começar bem explicado, bem controlado, com todos os projetos compatíveis. Todos os projetos têm que se encaixar. Tanto elétrico, tanto hidráulico, quanto estrutural, arquitetura. Eles têm que ser compatibilizados. Entendeu? Tem tudo começar certinho. Se não tem, mesmo que faça todos esses projetos, se não tem alguém para fazer a administração, para administrar tudo isso e ter um controle total dessa obra, vai ter retrabalho, vai ter pessoal que vai fazer o serviço de qualquer jeito. Então muitas vezes, por exemplo, na parte da pintura, que às vezes você vai amaciar uma parede, se a parede ficar errada ou o cara passou de uma forma que a parede depois ficou manchada, é retrabalho. Isso aí a gente tenta passar para o cliente, tenta fazer ele entender que se ele não te contratar, em vez dele te pagar 12, ele vai perder 30. Entendi. Ele precisa, na verdade, entender que além do dinheiro que ele vai me pagar, ele não vai ter desperdício na obra. Óbvio, não existe obra 100%. Não existe obra 100%. Existe obra bem administrada, existe obra bem projetada. Então, o cara tem que entender que se ele não te contratar, ele vai estar perdendo dinheiro. E aí eu tenho um script para isso. Entendi. Então, aí o cliente ele tem que entender, né? Ele teria que entender
que ele fica sem dores, né? Não só de financeiro, mas também intelectual. Ele vai te olhar como um gasto, mas na verdade... É um investimento. É um investimento. Porque não é só o gasto que ele tem com o financeiro. É o gasto que ele tem de noite sem dormir, preocupado com o que realmente está acontecendo na obra, se o pedreiro está fazendo certo ou não. Porque depois da casa construída, se trincar, se tiver qualquer problema, já foi. Depois que construiu, que fez, que está pronto, é muito difícil você refazer qualquer tipo de coisa numa construção. Entendeu? Então, por isso que tem que ter alguém ali para poder fazer a administração dessa obra. Tem que ter. E isso seria para o argumento que você usa para o cliente poder entender. Sim. E para o profissional da sua área, um engenheiro? Se ele não... Ele fala assim, eu não quero isso para minha vida. Isso pra mim. Ótimo. Saiu da faculdade, você tem algumas opções. Primeira, você pode ser filho de dono de construtora ou dono de escritório. E aí você tem um emprego garantido já. Você pode ter feito estágio em alguma empresa antes de se formar. E aí muitas vezes a empresa está pagando sua formatura. E aí você tem um emprego garantido quando você sair se formar. Você pode ficar igual eu. Você pode ficar igual eu, batendo cabeça aí 3 anos, 4 anos. E não ganhando nada. Ou você pode, e aí essas duas final acabam se unindo. Por quê? Porque tem gente que está no meio da faculdade ou sai da faculdade para ganhar aí, sei lá, fica no estágio ganhando 400 ou 800 reais, dependendo de alguns lugares que paga até um pouquinho mais, mas 800 reais por mês. Para buscar até café pros caras. Faz serviço de faxineira para ganhar 800 reais só para falar que trabalha numa empresa de engenharia. Teve muito amigo meu que passou por isso. E para ganhar pouco. Ou você pode fazer o seu nome, sair da sua zona de conforto, porque é empreender, é uma coisa que você realmente vai se colocar no mercado de trabalho. Olha, eu, fulano de tal, sou formado engenheiro. Eu vou honrar isso aqui, ó. Eu vou honrar esse diploma que eu ganhei, que eu batalhei. E todo mundo que fez engenharia sabe disso. Sabe o que é fazer uma aula de cálculo. Sabe o que é ver a parte de topografia, o teodolito, o aparelho de medição de topografia. Sabe o que é fazer um dimensionamento elétrico. Estrutura, então, resistência aos materiais. Nossa senhora, é muito difícil. Então, vai chegar aqui fora, e é por isso que eu estou fazendo isso, que eu comecei hoje, não é também, né? É por isso que eu quero passar isso para todo mundo, porque eu não quero, por exemplo, quando eu formei, eu falei que formou eu e mais 2, dos 38 que entrou, mais um que veio puxado de fora. Desses 3 que formou, eu trabalho hoje por conta, um outro trabalha numa empresa, tá muito bem hoje até, e a outra que formou, infelizmente não exerce. Muita amiga minha, infelizmente não exerce. Por medo, por insegurança talvez, a gente nunca chegou a falar disso, mas o que eu quero fazer você que está aí do outro lado entender é que você tem que honrar esse diploma que você pegou. Você não formou para isso, pô. Você precisa se colocar isso, e esse jeito de administração de obras, essa ferramenta, é a melhor escolha que você pode fazer hoje. Quisera você ter uma pessoa como vamos você fazer as falando, contas aqui, né? vamos pegar aquela... Quisera eu que eu tivesse lá na faculdade, na época, né? Saiu de lá, eu podia fazer isso antes de formar. É uma forma de você fazer que você, antes de formar, você consegue se colocar no mercado de trabalho. Mas eu vou chegar lá. Então vamos fazer um cálculo rapidinho aqui.
Eu saí de R$ 800 num projeto, né? 400, R$ 800, para ganhar R$ 1.500 por mês. E eu trabalhava, eu ia lá, mesmo que eu tinha todo o trabalho de obra que eu tinha, eu ia muitas vezes um dia, uma vez cedo, uma vez de tarde. Eu ia 2 vezes no dia. O restante do dia eu tinha livre para fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, para pegar mais obras, para negociar, fazer mais projetos. E aí o pessoal que estava trabalhando na empresa lá, de estagiário lá, ou depois que formou, tá lá quase que 24 horas, porque quem entra no ramo de construção civil sabe que a obra não espera, tem a hora dela, pode ser de madrugada, se tiver construção de madrugada você tem que ir lá, entendeu? Da mesma forma aqui, mas a empresa é rígido. E aí você ganha lá um salário, por exemplo, de analista, engenheiro formado, 2.700. E eu ganhando 1.500 na maior tranquilidade. Se eu tivesse a segunda ou a terceira, era a porcentagem dessas obras também, que aí, vamos somar, vamos falar que é a mesma obra, que é um patamar menor, mas vamos falar que é a mesma obra. Só aí já são R$ 4.500. Aonde que você vai hoje formado ganhar isso? Nem concurso, porque os concursos hoje para engenheiro estão pagando 2.300, 2.700. Os que pagam mais é 3.500. Entendeu? Então assim, você precisa disso. Hoje, se eu soubesse disso lá atrás, eu tinha, por exemplo, quando eu estava me formando, eu não tinha ido atrás de estágio, não. Eu tinha ido de uma forma diferente. Por exemplo, eu tinha ido atrás de clientes e chegado, por exemplo, igual hoje, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu sou o Arnaldo, sou formado em engenheiro civil. Se te aparecer hoje, para mim, um estudante de engenharia, né? Arnaldo, eu tô com um cliente, ele quer fazer uma casa e eu vou fazer esse tipo de serviço para ele, eu vou administrar a obra dele, eu vou fazer o diário de obra, eu vou fazer todo esse serviço, tudo certinho, posso até te dar também uma cópia do diário de obra para poder você ver o que está acontecendo, vou te mandar as fotos, assim como eu vou mandar para o cliente, vou te mandar também as fotos, o serviço que eu faço hoje. E aí você entra de sócio comigo. O que você acha? Vamos rachar? Eu hoje aceitaria. Então, você, com essa ferramenta, mesmo... Aí seria por onde você começaria. Começaria, né? Muito. Se tivesse tido esse profissional aí, igual você é hoje, né? Se você tivesse esse conhecimento quando você estava na faculdade, você teria procurado um estágio assim, né? Não é um estágio. Eu faria o meu próprio estágio. Você faria, certo? Sim, com isso. É uma liberdade profissional grande. Uma liberdade profissional grande. Com reconhecimento e pelo que eu estou entendendo em toda essa nossa conversa, né? Sim. E eu acompanho e vi várias das suas obras. É um retorno muito grande, tanto profissional, tanto para o cliente. É uma tecla só isso. É nessa tecla que a gente fala que bate em cima. Resultado, tanto para o profissional. Sim, demais. Então, aí por esse lado que você começaria, né? Que você aconselha. Sim. Não tem. Hoje, para mim, no ramo da construção civil, que é obras residenciais, não tem método melhor para você começar a ganhar, se inserir e ganhar muito dinheiro. E como que faz para administrar a obra sem cliente, por exemplo, né? Que é desse... eu tô aqui, que nem tô aqui te assistindo. Cara, eu não tenho cliente. Eu tô aqui ouvindo você falar, como que eu vou atrás disso? Assim como eu consegui a minha primeira. Era basicamente minha família. Era basicamente. Foi por isso até que, por ser a primeira também, eu não cobrei os 12% que eu cobro hoje. Ou, dependendo da obra, a gente cobra até mais. Mas eu cobrei um valor bem mais abaixo para mim conseguir mostrar o meu serviço. Eu ofertei, na verdade, o que eu fiz foi investir o meu tempo e sabedoria para poder me inserir no mercado
proporcionar resultado para o meu cliente e poder fazer uma propaganda que eu vou oferecer para outros. Assim como aconteceu da irmã dela, que ia também construir, fechou também o projeto comigo. E foi muito bem também, muito obrigado. Foi demais, foi outra obra genial. E deixa eu te perguntar, e te incomoda quando o cliente ele não quer? Ele não quer que a obra dele seja registrada, ele vem te procurar, você mostra tudo isso para ele e aí ele fala, não. Olha, não me incomoda não. Não me incomoda. São escolhas. Porque assim, são clientes. Esse tipo de pessoa que não quer que a obra seja administrada é a pessoa que quer o projeto barato. É o tipo de pessoa que quando o projeto é barato demais, vai te dar dor de cabeça demais. Por qualquer coisinha o cara vai te ligar. Aquele famoso, já tô com o desenho pronto. Eu já tô com o desenho pronto, é só você assinar. Então, quando a pessoa realmente, depois que eu fiz o script inteirinho com ele, expliquei as oportunidades, expliquei as vantagens, expliquei todo o serviço, trouxe toda a ideia para a cabeça dele, ele ainda assim não fechou, não tem problema, eu não fico triste, porque realmente aquela pessoa não era o meu cliente, não era o meu avatar, não era a minha pessoa. E eu não estou atrás desse tipo de pessoa. Eu estou atrás de pessoas que pensam na economia, que pensam no quanto ele suou para ganhar o dinheiro dele, na qualidade da obra dele. Eu não estou atrás dessas pessoas que querem eu já contratei lá, eu já só quero assinatura. Não estou. Não é meu cliente. E pra gente fechar, né? O que você fala a respeito da sua primeira obra na questão do medo, da vergonha? O que você fala para esse profissional que está te assistindo aí? Deu bastante, eu falei, já tinha explicado um pouquinho, né? Mas deu muito medo. Deu um baita de um... Eu fiquei com o cookie na mão. Sabe o cookie, aqueles cookies de chocolate? Coloquei o cookie aqui na mão, aqui, ó. Peguei o cookie aqui, ó. Segurei ele. E aí eu tava com o cookie na mão. Aí eu segurei ele firme assim, que quase ele quebrou. Mas aí eu fui. Simplesmente fui. Sabe, por isso, né, que você hoje está desenvolvendo. Por isso que hoje eu tô desenvolvendo isso. Porque eu não quero mais que você que tá aí me assistindo, eu não quero mais que você fale assim, olha, eu vou desistir. Eu não quero mais. Eu cansei. Eu cansei de ouvir amigo meu falar assim, Arnaldo, eu vou fazer outra coisa. Porque isso não dá dinheiro. Poxa, velho. Eu fui bolsista. Graças a Deus eu consegui. Mas teve muito amigo meu que pagava mais de R$1.500 por mês. Pagou mais de 90 mil na faculdade de engenharia para falar para mim que acabou, que não vai fazer. Porque teve medo, porque não conseguiu um emprego numa construtora e não vai fazer sozinho. Por quê, cara? Pois eu cansei. Então, eu agradeço tudo que aconteceu comigo até hoje, porque me proporcionou estar aqui para falar para você que é possível, que você consegue também, que do jeito, com a administração de obras, você vai conseguir se tornar esse profissional reconhecido que você sonha, esse profissional que não fica dependendo de projetinho que vai aparecer para poder fazer. Você vai ter seus clientes dessa forma. Você vai ser reconhecido por isso. Igual eu sou hoje. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo isso. É por isso que eu quero passar o máximo de informação possível que eu conseguir passar para vocês, eu vou passar. E é por isso que a gente está fazendo esse podcast. Mesmo que esteja a câmera virada só para mim agora, mas é por isso que eu estou fazendo isso. Esse é o primeiro, gente, é o primeiro podcast que vocês estão assistindo. É o primeiro. Até em comemoração também aos 5 anos de formado. Isso. Né? E
E é o primeiro. Se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos. Fez 5 anos esse mês, né? Que você Fez se formou. 5 anos. E quantas coisas passaram e... Ah, mas é só 5 anos. São 5 anos. 5 anos. São longos 5 anos. Uma pessoa que teve que empreender sozinho no mercado de Que engenharia é, civil, pra mim, de que construção. tive que colocar a cara sozinho, que eu tive que bater mesmo, dar murro em ponta de faca, eu tive que colocar a minha cara a tapa. Eu tive que sair da minha zona de conforto, não teve jeito, não teve. E fui. E eu falei, não, eu formei para isso, eu vou ser engenheiro, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar os meus 150%, 200% que seja. Eu vou dar o meu melhor para poder fazer isso. Bom, pessoal, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só... Ó, primeiro podcast, É. se inscreve Curte, no compartilha. canal para dar uma força aí, porque precisa. Curte, compartilha com o pessoal aí que você conhece, que tá meio perdido aí, não sabe se vai para lá, se vai para cá, no ramo da construção civil, no ramo da engenharia civil. Essa ferramenta não é só para engenheiro civil, serve também para arquitetos e para técnicos em edificação, tá? Então, a gente é uma corrente, a gente precisa ser uma corrente, o arquiteto, o técnico, o engenheiro, eles têm que se ajudar, e é para isso que eu estou fazendo isso. Então, se puder compartilhar com o pessoal aí, pode compartilhar ao máximo, se inscreve no canal e já vai, já entra no canal e deixa alguns outros lembretes definido para poder ver os outros episódios desse podcast, que vão ter alguns aí agora, né? E comenta também se tem alguma coisa que você tem dúvida na engenharia, quem sabe pode virar algum tema de algum próximo episódio nosso aqui, né, amor? Isso, deixa a tua sugestão, né, o que você mais gostou, enfim, alguma pergunta, a gente está aqui para isso. Gente, muito obrigado. Tenha uma boa semana aí para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Eu ia falar boa noite, mas depois você corta, né?